Às 6 horas e 57 minutos, Sprague voltou seus porta-aviões para o leste e começou a navegar em velocidade máxima. Ele deu ordem a seus navios para se armarem e lançarem todas as aeronaves disponíveis. Às 7 horas e 1 minuto, ele fez contato pedindo para quem pudesse que o ajudasse. Código 1, repito, código 1. Os vigias japoneses avistaram os porta-aviões escolta às 6h44, quando os navios de Kurita se formaram em uma coluna para a disposição circular anti-porta-aviões. O almirante Kurita ordenou ataque todos, permitindo aos comandantes de seus navios a investirem contra os navios americanos por sua própria iniciativa, sem referência à sua capitania. Isso significou que ele perdera o controle da batalha e, com essa ordem, causou grande confusão na formação japonesa, pois ela já se direcionava para outro local. Às 7h16, Sprague ordenou aos seus 3 destroyers de classe Fletcher, Howell, Herman e Johnson, para contra-atacarem a formação japonesa. Eles investiram inflexivelmente sobre os encoraçados e cruzadores, atacando os navios com suas armas de calibre 127 e torpedos. Perto das 7 horas e 50 minutos, os destroyers de escolta americanos com igual heroísmo se juntaram ao ataque. Seguiu-se um esforço muito confuso dos destroyers e destroyers de escolta contra os japoneses por mais de 2 horas. Às 9h45, Howell, o Johnson e o destroyer escolta Samuel Roberts afundaram por conta do contra-ataque japonês. Enquanto os navios menores da esquadra de Clifton Sprague contra-atacavam desesperadamente, os navios japoneses estavam sob constantes investidas dos aviões da TAF-3. Muitos desses ataques eram feitos por aviões com armas que não eram detectadas pelo apoio terrestre e impróprias para atacar os grandes navios. E muitos eram ataques disfarçados de aviões desarmados. Entretanto, com as armas disponíveis, os aviões puderam afundar 3 cruzadores maiores e danificar vários navios. Apesar do esforço heróico, o porta-aviões escolta Gambier Bay foi atingido repetidas vezes pela artilharia de calibre 203 e foi danificado e afundou às 9 horas e 7 minutos. Mas, inesperadamente, embora seus cruzadores e destroyers estivessem à beira de aniquilar o TAF-3, Kurita ordenou que seus navios parassem em ação às 9 horas e 11 minutos. Enquanto o TAF-3 lutava com os navios de Kurita, TAF-1 era alvo do primeiro ataque kamikaze da guerra. Logo depois, o TAF-3 também sofreu um ataque kamikaze. Às 11 horas, um kamikaze que havia causado uma série de explosões atingiu o porta-aviões escolta St. Lo, que afundou às 11 horas e 25 minutos. Mais 4 porta-aviões escolta da 7ª Frota ficaram danificados por causa dos ataques kamikaze em 25 de outubro. Enquanto isso, mais ao norte, a 3ª Frota atacava a força japonesa que era uma isca na Batalha do Capo Engano. Os ataques aéreos da Força Tarefa 38 continuaram até a tarde, quando os aviões de Mitchell fizeram 527 voos de reconhecimento contra a Força do Norte. Eles afundaram um navio de Ozawa, o Zuikaku. Zuikaku era o último porta-aviões sobrevivente que lançou ataque a Pearl Harbor. Eles também afundaram mais 2 porta-aviões menores de um total de 3, danificaram o terceiro e afundaram um destroyer. Outros navios também ficaram danificados. Este foi o fim da Batalha do Capo Engano. Os Estados Unidos perderam um porta-aviões menor, 2 porta-aviões escolta, 2 destroyers e um destroyer escolta. Entre 23 e 26 de outubro, a Marinha Imperial Japonesa perdeu um porta-aviões grande,
3 porta-aviões menores, 3 encouraçados, incluindo o gigante Musashi, 5 cruzadores maiores, 4 cruzadores menores e 12 destroyers. A frota japonesa não existia mais efetivamente. Quarto ato. Corra em silêncio. Corra muito. O Japão era uma ilha e dependia muito das importações. A frota emergente era a segurança do Japão. O aumento das tensões durante o final da década de 30 entre o Japão e os Estados Unidos levou a Marinha Americana a desenvolver rapidamente um submarino capaz de superar operações de superfície. Os submarinos originalmente serviam como escolta para as frotas dos navios dos capitães da Marinha. Infelizmente, depois do ataque a Pearl Harbor, praticamente nenhuma frota permaneceu nas águas do Pacífico para escolta ou proteção. Com a Marinha Americana destruída no Pacífico, as regras dos submarinos de guerra mudaram drasticamente. Às 16 horas do dia 7 de dezembro de 1941, o almirante Harold Starr, chefe de operações naval, emitiu ordem para que todo submarino disponível fosse colocado imediatamente no mar e para o ilimitado número de submarinos que estava a caminho se dirigissem contra qualquer navio japonês. Os Estados Unidos, por chamarem ilimitados submarinos, renunciaram oficialmente ao artigo 22 do Tratado Naval de Londres de 1930. Onde deixava claro a conduta e procedimento de que um submarino não se envolveria em um ataque a um navio inimigo não combatente. Sem treino nesse tipo de missão de procurar e destruir, foi um pequeno milagre que os comandantes dos submarinos conseguissem esses feitos iniciais. Os submarinos continuavam a dar as ordens de formação para a aproximação das entradas dos portos e baías, ignorando o fato de que a maior parte dos navios japoneses estava concentrada na área. Quando a guerra começou, os submarinos americanos não tinham radar, mas em agosto de 1942, um sistema de procura aéreo chamado SD e o primeiro sistema de procura de superfície, o radar chamado SJ, foram instalados em um submarino. Além disso, a nova classe de submarinos Gato chegou com uma base regular para substituir e reforçar os submarinos de batalha que estavam há tanto tempo em ação. Enquanto estavam armados com um dispositivo estável de norma de patrulha e ataque no início da guerra, os comandantes descobriram que se encontravam, na verdade, em situação de aprender como seguir. Como resultado, outros procedimentos táticos foram desenvolvidos muitas vezes contra a vontade dos superiores. No início de 1943, os Estados Unidos começaram a lançar o uso de um ataque cooperativo de prova conhecido como Wolfpacking. Como uma parte importante do sucesso dos submarinos alemães no Atlântico, os Wolfpackings americanos retornaram com resultados mistos. A confiança na habilidade de 2 ou 3 submarinos poderem executar o ataque cooperativo contra qualquer navio inimigo era alta. Mas a dedicação desses submarinos a um único ataque era considerada por alguns um desperdício de recursos militares. Os comboios japoneses operavam com um número mínimo de navios quando faziam operações marcantes no Atlântico, e este número reduziu graças à extrema eficiência dos submarinos Wolfpacks. A diferença entre o alto comando dos Estados Unidos e os submarinos alemães era grande. O almirante Karl Dönitz, comandante de um exército de submarinos alemães Kriegsmarine, geralmente administrava o movimento de seus submarinos e mantinha contato contínuo pelo rádio, guiando muitos de seus operadores. O alto comando americano era mais discreto, deixando o comando dos submarinos com capitães individuais. No fim de 1943, a situação da frota americana de submarinos começou a melhorar consideravelmente. A chegada de novos submarinos comissionados estava excedendo o número total de perdas, e as dificuldades relacionadas com o mau funcionamento dos torpedos estava sendo sanada. Como resultado, a frota de submarinos estava lidando com muitos danos dos navios inimigos. No final daquele ano, os submarinos americanos afundaram mais de 1.500.000 toneladas de navios mercantes japoneses.
A vitória dos aliados durante a Batalha no Mar das Filipinas causou um golpe devastador na máquina militar do Japão. Os submarinos afundaram 2 dos 3 porta-aviões japoneses. Uma nova diretiva foi emitida para a frota de submarinos americanos, ordenando atacar os petroleiros japoneses, o que forçaria o corte de combustível pelo Pacífico. Os submarinos americanos afundaram navios inimigos a uma taxa de 50% ao mês em 1944, e o cenário mudou para o Japão. Com a deficiência no suprimento de combustível, a habilidade de continuar na guerra era afetada. Como a frota japonesa havia se retirado para áreas onde o petróleo bruto estava disponível, as forças aliadas podiam estabelecer bases navais avançadas, que reduziriam o tempo de passagem para as principais subbases nas zonas do petróleo. O número decrescente de alvos iniciou uma mudança de como os submarinos americanos eram utilizados. O impacto geral que os submarinos da Marinha Americana tiveram no desfecho da Guerra do Pacífico é frequentemente mencionado. A Força de Submarinos compreendeu menos de 1,6% de todo o pessoal da Força Naval Americana no Pacífico, contando ainda que ela afundou mais da metade de todos os navios inimigos. Eliminando a habilidade deles de importar bens e suprimentos vitais, os submarinos americanos conseguiram fazer ao Japão o que a força de submarinos de Hitler quase causou à Inglaterra.